Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Este pasaje con los e pasajes debaixo. siguientes Esta passagem, como as passagens seguintes, es la primera narración que encontramos en el Evangelio de Lucas acerca del ministerio de Jesús. é a primeira narração que nós encontramos no Evangelho de Lucas a respeito do Evangelho de Jesus, En la ciudad de Capernaum. na cidade de Cafarnaum. Como dicen algunos hermanos, esto eran de alguna manera 24 horas del ministerio de Jesús. Como alguns irmãos diziam, são 24 horas do ministério de Jesus. El ministerio del Señor Jesús comenzó en Capernaum, en la sinagoga en la mañana. O ministério do Senhor Jesus começou em Cafarnaum, na sinagoga, pela manhã. Después va para la casa de Pedro y Andrés. Depois foi para a casa de Pedro e André. Después el pasaje nos narra que se agolpó toda la ciudad en la casa y él sanó y expulsó muchos demonios. Depois a passagem nos fala que se amontoou toda a cidade na casa e ele sarou e expulsou muitos demônios. Después al día siguiente Jesús sale a orar de mañana Depois, no dia seguinte, Jesus sai para orar pela manhã. y todo el mundo le buscaba. E todo mundo estava buscando a ele. Y lo encuentran E encontram a y él ele. dice que le es necesario ir a predicar a otros lugares. E ele disse que era necessário que ele fosse pregar em outros lugares. Entonces vamos a estudiar ese pasaje hoy y mañana. Então nós vamos estudar essa passagem hoje e amanhã. Nosotros leímos especialmente la parte donde Jesús está en la sinagoga Nós lemos especialmente a parte onde Jesus se encontra na sinagoga. y después él va a la casa de Pedro. E depois ele vai à casa de Pedro. Entonces vamos a ver algunos principios muy importantes acerca de este pasaje. Nós vamos ver alguns princípios muito importantes a respeito dessa El passagem. pasaje da para ver muchas cosas, pero nosotros solo vamos a enfatizar algunas. Nessa passagem dá para ver muitas coisas, mas nós vamos enfatizar apenas algumas. Jesús decía que aprended de mí. Jesus dizia: aprendei de mim. O sea que nosotros podemos conocer la voluntad, el carácter de Dios cuando nosotros vemos a Jesús. Ou seja, dizer que nós podemos conhecer o caráter e a vontade de Deus quando nós conhecemos a Jesus. El evangelista Juan decía que el verbo se hizo carne. O evangelista João dizia que o verbo se fez carne. Dios con nosotros. Deus conosco. Tabernaculizó en medio de los hombres. Tabernaculizou entre os homens. Y dice él que vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. E ele diz: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de Es verdade. como si Juan nos estuviera diciendo que Dios se manifestó plenamente É como se João estivesse dizendo que Deus se manifestou plenamente en la faz de su Hijo Jesucristo. na face do seu Filho Jesus Cristo. Todo el carácter de Dios, E todo o caráter toda de la Deus, gloria de Dios, toda a glória de Deus, todo lo que Él es, tudo aquilo que Ele é, que nosotros no vemos porque Él es eterno, que nós não vemos porque Ele é eterno. se hizo carne en Cristo Jesús. Tudo isso se fez carne em Cristo Jesus. Dios, el Hijo de Dios, Deus, o Filho de la Deus, segunda persona de la Trinidad, a segunda pessoa da el que Trindade, estaba con el Padre en la eternidad, aquele que estava com o Pai na eternidade. habitó entre nosotros. Ele habitou entre nós. Y ahora dice la Escritura que el trabajo de Dios es que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo. E agora a Escritura diz que o trabalho é que nós sejamos transformados na imagem do seu Filho. Entonces es importante que nosotros como creyentes pongamos la vista en Cristo. Então é importante que nós, como cristãos, coloquemos a nossa vista em Cristo. Aprendamos de Cristo Que nós possamos aprender de Cristo. y que podamos ser transformados a la imagen y semejanza de Él. E que possamos ser transformados na imagem e semelhança dele. Entonces el Evangelio es interesante porque vemos a Jesús caminando, Então o Evangelho é interessante porque nós vemos Jesus caminhando. a Jesús actuando. Jesus atuando. Entonces vamos a ver ciertos aspectos del carácter de Cristo que aunque son muy simples, E nós vamos ver alguns aspectos do caráter de Cristo que ainda que são muito simples, son muy importantes. são muito importantes. Lo primero que dice el verso ahí, en el verso 31, O primeiro que diz aí no verso 31 es que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo.
é que Jesus desceu à cidade de Cafarnaum, na Galiléia, e os ensinava no dia de repouso, ou no dia de sábado. Ahí en el 4:16, cuando él estaba en su ciudad, en Nazaret, Aí no versículo 16, quando ele estava na sua cidade, em Nazaré, dice que él vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga. e disse, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. conforme o seu costume, e se levantou para ler. Cuando usted mira la vida de Jesús, Quando você olha para a vida de Jesus, el ministerio público de Jesús, o ministério público de Jesus, él ejerció su ministerio público generalmente en el ambiente religioso de Israel, centrado en la sinagoga. ele desenvolve esse ministério público na cidade, En el ambiente religioso de la ciudad, especialmente en la sinagoga. no ambiente religioso da cidade, especialmente na sinagoga. La sinagoga fue un modo que adquirió la nación de Israel en medio del cautiverio y posterior. A sinagoga foi meio que o povo de Israel estabeleceu no cativeiro e posteriormente também se desenvolveu esse assunto. Ellos se reunían para orar, leer la escritura y estudiar las escrituras. Eles se reuniam para orar, ler as escrituras e estudar as escrituras. Los historiadores dicen que el modelo de la sinagoga era más importante aún que la vida que se ejercía religiosa en el templo. Os historiadores dizem que esse modelo da sinagoga ele era mais importante ainda do que aquele modelo que se desenvolvia no templo. Porque los judíos iban de vez en cuando en ciertas épocas del año al templo. Porque os judeus iam de vez em quando, certas épocas do ano, ao templo. Mas a la sinagoga iban todos los días de reposo. Porém, na sinagoga, eles iam todos os dias de repouso. Era el lugar de la enseñanza, A sinagoga era o lugar do ensinamento, de la instrucción da instrução y del culto a Dios. e do culto a Deus. Ahora usted ve que Jesús tenía por costumbre ir todos los días de reposo a la sinagoga. E você vê que Jesus tinha por costume ir todos os dias de repouso à sinagoga. Dice ahí, conforme a su costumbre. Diz aí, conforme o seu costume. O sea que cuando nosotros vemos al verbo hecho carne, Ou seja, que quando nós vemos o verbo feito carne, a Dios con nosotros, Deus conosco, lo vemos siempre los días de reposo en la sinagoga. nós o vemos sempre nos dias de repouso na sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? E o que isso quer dizer? Que él tenía el hábito de congregarse. Que ele tinha hábito de congregar-se. Era común que él siempre estuviera donde estaba el pueblo para la oración, para la lectura de la palabra y para la predicación. Era comum que ele sempre estivesse onde o povo estava, para a oração, a leitura da palavra e a pregação. Jesús, Jesus, como hombre, como homem. tenía la costumbre de congregarse. Jesus, como homem, tinha o costume de se congregar. Eso ya es muy interesante. E isso é muito interessante. Si usted mira las enseñanzas de Jesús, usted va a notar que Israel está en un estado de apostasía y decadencia espiritual. Se você olha os ensinamentos de Jesus, você vai perceber que Israel está num estado de apostasia y decadencia espiritual. Pero aún Jesús va a donde está el pueblo ofreciendo culto a Dios, orando a Dios y leyendo la palabra de Dios. Mas mesmo assim Jesus vai onde o povo está orando a Deus, leyendo la palabra lendo a palavra y estudiando e la estudando palabra. a palavra. Eso es muy importante, hermanos. E isso é muito importante, irmão. Hay costumbres que nosotros debemos adquirir porque son costumbres santas. Existem costumes que nós devemos adquirir porque são costumes santos. La costumbre de reunirnos cuando el pueblo de Dios está junto orando. O costume de nos reunirmos quando o povo de Deus está junto orando. La costumbre de reunirnos cuando el pueblo de Dios está ofreciendo alabanzas a Dios.
O costume de nos reunirmos quando o povo de Deus está oferecendo louvores a Deus. La costumbre de estar donde se están leyendo las escrituras y exponiendo las escrituras. O costume de estar onde estão lendo as escrituras e expondo as escrituras. Usted va a ver que Jesús en este ambiente Você vai ver que Jesus nesse ambiente se despierta una persona endemoniada, se levanta una persona se endemoniada. levanta uma pessoa nesse ambiente, uma pessoa endemoniada. Y como Jesús está allí, E como Jesus está ali, su autoridad, sua autoridade, su a palabra sua palavra, libera a la persona. livra a pessoa. ¿Por qué estamos hablando de esto? E por que nós estamos falando disso? Porque nosotros como cristianos somos llamados a congregarnos. Porque nós, como cristãos, somos chamados a nos congregar. Somos llamados a estar juntos para ofrecer culto a Dios. Somos chamados a estar juntos para oferecermos culto a Deus. Para orar como pueblo de Dios. Para orar como povo de Deus. Para leer la palabra como pueblo de E Dios. para ler a palavra como Para povo de estudiar Deus. la palabra juntos. Para estudar a palavra juntos. ¿Por qué? E por quê? Porque Jesús dijo que donde estuviera su pueblo reunido en nombre de Él, Porque Jesus disse que aonde o seu povo estivesse reunido no seu nome, Él estaría ahí en medio de nosotros. ele estaria no nosso meio. Ahora dice el salmista, Agora o salmista diz: mirad Vede cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. quão bom e quão suave é os irmãos estarem juntos em união. Hermanos, es tan importante que el cristiano entienda la importancia de congregarse. Irmão, é tão importante que o cristão tenha essa consciência da importância de congregar-se. Es tan necesario y vital para la vida cristiana que nosotros adquiramos esta conciencia. É tão necessário e vital para a vida cristã que nós possamos adquirir essa consciência. ¿Por qué? E por quê? Porque Dios está en medio de esa comunión. Porque Deus está no meio dessa comunhão. Porque Dios derrama su aceite en esa comunión. Porque Deus derrama o seu azeite nessa comunhão. Porque Dios derrama bendición y vida eterna. Porque Ele derrama bênção e vida eterna. Aún uno podría decir, eso se puede tornar como religioso todos los sábados. E mesmo assim poderíamos dizer que isso poderia se tornar como uma religião todos os sábados. Las mismas oraciones, a veces los mismos cánticos, los mismos hermanos. As mesmas orações, os mesmos cânticos, os mesmos irmãos. Pero dice la palabra que Jesús tenía esta costumbre. Porém a palavra diz que Jesus tinha esse costume. Por eso decía que hay costumbres que son santas y necesarias. Por isso nós dizemos que existem costumes que são santos e necessários. Tanto que el libro de Hechos nos dice que la iglesia en Jerusalén perseveraba en ciertas cosas. Tanto que o livro de Atos nos diz que a igreja em Jerusalém perseverava em certas coisas. Ahora, en nuestros días, Agora em nossos dias, uno ve a veces como estos asuntos tan simples, hermano, alguém enxerga isso como assuntos tão simples. pero que a veces nosotros descuidamos de una manera muy sutil. Porém, às vezes nos descuidamos de uma maneira muito sutil. ¿Cuántas personas Quantas pessoas tienen necesidad? têm necessidade? ¿Cuántos cristianos generalmente tienen luchas serias con el pecado? Quantos cristãos muitas vezes têm lutas sérias com o pecado? Luchas con su familia, Lutas com a sua família. luchas con el mundo. Lutas com o mundo. Y muchos, a pesar de su situación espiritual, E muitos, apesar da sua situação espiritual, son indiferentes con la vida de iglesia. são indiferentes em relação à vida da igreja. Son indiferentes con las reuniones de la iglesia. São indiferentes com relação às reuniões da igreja. ¿Cuán pocos son los que perseveran, por ejemplo, en una reunión de oración, hermano? Quão poucos são os que, por exemplo, perseveram numa reunião de oração? ¿Cuán pocos son los que están cuando estamos haciendo nuestros estudios de la palabra? Quão poucos são aqueles que estão quando estamos fazendo nossos estudos da palavra? Para otras ocupaciones, Para outras ocupações para otras e obligaciones, outras obrigações, generalmente tenemos tiempo. geralmente nós temos tempo. Ahora la vida de la iglesia y las reuniones de la iglesia generalmente son pocas en tiempo y en días en la semana. Agora, a vida da igreja ou as reuniões da igreja são muito poucas em dias e horários durante a semana. ¿Y cuán pocos son los que son fieles? E quão poucos são aqueles que são fiéis? Cuando yo quiero ser como Cristo, Quando eu quero ser como Cristo, aun cuando Cristo está haciendo algo en mi corazón,
E ainda quando Cristo está fazendo algo no y meu es algo coração, real, genuino, puro, verdadero en la vida de una persona, e algo real, puro, genuíno e verdadeiro na vida esa da persona pessoa, va a tener la inclinación de buscar a los otros cristianos. essa pessoa ela vai ter uma inclinação natural a buscar os outros. Esa persona cristãos. va a desear la comunión con los otros cristianos. Essa pessoa vai desejar a comunhão com os outros Esa cristãos. persona se va a deleitar en las oraciones que levanta el pueblo de Dios, las alabanzas. Essa pessoa vai se dedicar nas orações que levantem o povo de Deus e os louvores. También asimismo, E também assim, una vez yo comienzo a perderle el sabor a las reuniones, assim mesmo, uma vez que eu começo a perder o sabor das reuniões, a perder el sabor a la predicación de la palabra, a perder o gosto pela pregação da palavra, eso es una señal, hermano, isso é um sinal, que irmão, mi corazón se está enfriando. que o meu coração está se esfriando. El creyente que ama a Cristo, O crente que ama a Cristo, ama la comunión de la iglesia. ama a comunhão da igreja. El creyente que ama a Cristo, O crente que ama a Cristo, ama estar con sus hermanos. ama estar com os seus irmãos. El creyente que ama a Cristo O crente que ama a Cristo es fiel a la esposa de Cristo. é fiel em relação à esposa de Cristo. Yo escuché un mensaje por ahí hoy de 5 minutos Eu escutei uma mensagem por aí hoje de 5 minutos que habla de los desigrejados. que fala dos desigrejados. Entonces el hermano decía O irmão dizia que hay unos semidesigrejados. que existe uns quase desigrejados. Él decía son un fenómeno raro. Ele disse que isso era um fenômeno muito esquisito. Vienen 2 domingos Eles vêm 2 domingos y faltan 3. e faltam 3 Pero domingos. vuelven a aparecer a los otros 5 domingos. Vuelven a aparecer a los 5 domingos Eles voltam a aparecer nos 5 domingos y se desaparecen 2. e desaparecem 2 domingos. Él decía son fenómenos extraños. Ele diz que são fenômenos estranhos. Son de la iglesia, Eles são da igreja, pero no son de la iglesia. porém não são da igreja. A veces están, Às vezes eles estão a veces no están. e às vezes não estão. ¿Usted de esos fenómenos, hermano? E você faz parte desses fenômenos, irmão. Eso no es normal. Isso não é normal. La persona que es de Cristo, A pessoa que é de que Cristo, está caminando a conformarse a Cristo, que está caminhando para se conformar com Cristo, estas cosas simples essas coisas simples van a ser importantes para él. vão ser importantes para ela. Hermano, hay una gracia, hay una bendición, Irmão, existe uma bênção, una gracia uma graça, especial cuando nosotros estamos reunidos uma juntos. bênção e uma graça especial quando nós estamos reunidos juntos. Hermano, nosotros trabajamos todos los días con la palabra del Señor. Irmãos, nós trabalhamos todos os dias com a palavra do Si Senhor. no estamos leyendo, estamos publicando, Se não estamos lendo, estamos publicando. estamos estudiando, Estamos estudando. estamos trabajando con material que siempre tiene que ver con la palabra de Dios. E estamos sempre manuseando material que tem a ver com a palavra Siempre de Deus. estamos orando personalmente, Sempre estamos orando pessoalmente. siempre estamos orando en la familia, Sempre estamos orando em família. pero la presencia y la gracia que uno disfruta en la iglesia es una gracia especial. Porém, a presença e a graça que alguém desfruta na igreja é uma graça especial. Cuando los hermanos están juntos, E quando os irmãos estão juntos, en armonía, em harmonia, bajo la autoridad de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, sometidos a la palabra de Cristo e submetidos à palavra de y Cristo, orando a Cristo constantemente, e orando a Cristo constantemente, el poder, la gracia y la gloria de Cristo se manifiesta. o poder, a graça e a glória de Cristo se manifestam. Los endemoniados son libres, Os endemoniados são los livres, enfermos son sanos e os enfermos são y el sarados. Señor opera poderosamente entre nosotros. E o Senhor opera poderosamente entre nós. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Isso é o que nós vemos aqui nessa passagem. Jesús en medio de la reunión de la sinagoga, Jesus no meio da reunião da sinagoga, operando cosas preciosas. operando coisas maravilhosas. Ahora, si yo tengo esa conciencia, Agora, se eu tenho essa consciência, ¿cuántas personas a mi alrededor, por ejemplo, quantas pessoas ao meu redor, por de mi exemplo, familia,
da minha família, de mis amigos, dos meus amigos hasta mis mismos hijos algunas veces, e até mesmo meus próprios filhos algumas vezes, endemoniados, endemoniados. Satanás queriendo E consumirlos, Satanás querendo consumir, Satanás queriendo destruirlos, Satanás querendo destruir. y yo me veo incapacitado. E eu me vejo incapacitado. Pero si nosotros tenemos una vida de iglesia vigorosa, Porém, se nós temos uma vida de igreja vigorosa, si nosotros creemos que Jesús es el mismo ayer, se nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoy hoje y mañana, e amanhã, yo voy a tener la convicción de que yo puedo traer los míos al lugar de la reunión, eu tenho a convicção que eu posso trazer os meus ao lugar de reunião, que yo puedo invitar las personas que eu posso convidar as pessoas y que el Señor puede hacer algo. e que o Senhor pode fazer algo. ¿Cuántos de nosotros éramos incrédulos, Quantos de nós éramos incrédulos, rebeldes, rebeldes, y alguien nos invitó e alguém nos y llegamos a la reunión alguém nos convidou, chegamos à y el reunião, Señor comenzó a usar su palabra e o Senhor começou a usar a sua y palavra, fuimos libres? e nós fomos livres. Nosotros a veces miramos la historia Nós às vezes olhamos para a y história creemos que Jesús hizo grandes cosas, e vemos e cremos que Jesus fez grandes coisas, aún en nuestra historia personal. mesmo na nossa história pessoal. Pero cuando traemos a nuestros hijos Porém, quando nós trazemos nossos filhos, o cuando invitamos a ou alguien, quando convidamos alguém, se nos olvida que Jesús es poderoso para salvar. nós esquecemos que Jesus é poderoso para salvar. Un día Jesús estaba reunido en un lugar Um dia Jesus estava reunido num y el lugar lugar estaba loteado de gente e o lugar estava cheio de gente. y algunas personas traían un parapléjico, E algumas pessoas trouxeram um paraplégico, una persona que no podía caminar por sí mismo. uma pessoa que não podia caminhar. Él no por podía si mesmo. venir, E ele não podia vir. pero la fe de aquellas personas, Porém, a fé daquelas el pessoas, amor de aquellas personas, o amor daquelas pessoas, trajo a ese hombre. trouxe esse homem. Desbarataron el techo del lugar, Eles desmancharam o teto do lugar, bajaron a la persona, baixaram essa pessoa, porque ellas tenían certeza que Jesús tenía el poder para sanar. porque eles tinham certeza que Jesus Y el tinha pasaje poder. dice que la fe de estos hombres, Eles tinham certeza que Jesus tinha poder para sarar. E a passagem diz que la fe de estos hombres que a fé desses homens movió a Jesús a hacer una obra maravillosa. moveu Jesus a fazer uma obra maravilhosa. Nosotros deberíamos constantemente estar invitando personas a nuestras reuniones porque Jesús es poderoso para sanar. Nós devemos estar convidando constantemente pessoas às reuniões, porque Jesus é poderoso para sarar. Jesús es poderoso para liberar. Jesus é poderoso para liberar. Jesús es poderoso para perdonar pecados. Jesus é poderoso para perdoar pecados. Pero como a veces nos acostumbramos y comenzamos a dejar que nuestro corazón se enfríe, Mas, porém, às vezes nós acostumamos e deixamos que o nosso coração se esfrie. perdemos la gloria de Jesús de en medio nuestro. Então nós perdemos a glória de Jesus do nosso meio. Nos volvemos ateos en la práctica. Nós nos tornamos ateus na prática. Hermanos, Irmãos, Jesús dijo que Él iba a estar en medio de nosotros Jesus disse que estaria no meio de nós. y debemos creerlo. E nós devemos crer nisso. Y nosotros debemos creer que Jesús puede hacer cosas preciosas cuando nos reunimos juntos. E nós devemos crer que Jesus pode fazer coisas preciosas quando nos reunimos juntos. Todo lo que tenga que ver Tudo aquilo que tenha relação a la comunión, com a comunhão, en torno a la oración, em torno da oração, en torno a la predicación y lectura de la em palabra, torno da pregação e leitura da palavra, en torno al culto a Dios. em torno do culto a Deus. Yo debería adoptar eso como una costumbre a la cual debo ser fiel y la cual debo buscar. Eu deveria adotar isso como um costume ao qual eu deveria ser fiel e adotar. Hermano, nosotros insistimos Irmãos, nós insistimos, porque nosotros hemos visto el poder y la gloria del Señor. porque nós temos visto o poder e a glória do Senhor. Cuando hay una convocatoria para un campamento de jóvenes, Quando existe uma convocação para um acampamento de una jovens, convocatoria para matrimonios, uma convocação para um casamento, para hombres, para mujeres, lo que sea. para homens ou mulher, o que seja. Convocamos a la iglesia e insistimos para que ella se anime porque el Señor puede hacer cosas gloriosas cuando estamos reunidos junto a Él. Convocamos a igreja e pedimos que ela se anime porque o Senhor pode fazer coisas gloriosas Eu quando nos ajuntamos. Yo recuerdo un campamento de jóvenes hace muchos años.
Eu me lembro de acampamento de Y jovens. los hermanos há muitos hicieron anos. la invitación. Os irmãos fizeram convite. Y yo estaba alejado del Señor. Eu estava distante do Senhor. Pero la insistencia de mis papás, especialmente de mi mamá, que fuera, Porém, a insistência dos meus pais, especialmente a minha mãe, para que eu yo fosse. dije, bueno, voy a ir para que ella esté tranquila. Então eu disse, eu vou para que ela fique calma, tranquila. Yo estaba alejado del Señor. E eu estava distanciado, distante do Yo Senhor. pensé, E eu pensei, yo voy a ir a ese lugar eu vou nesse lugar, y mientras los hermanos están reunidos, onde enquanto os irmãos estiverem reunidos, cantando, orando, cantando, orando e cantando, yo me voy a ir para atrás a las matas eu vou lá para trás. no y meio yo la do voy a mato, pasar bien. E lá eu vou passar bem. Mis papás creen que voy para un campamento de jóvenes, Meus pais vão acreditar que eu vou para acampamento de pues jovens. yo voy a descansar. Porém, eu vou descansar. Y yo llevaba una maletica E eu levava uma pequena mala, donde llevaba una cantidad de cosas que usted no se imagina. onde eu levava uma quantidade de coisas que vocês não podem nem imaginar. Como un traficante. Quase traficante. Ya todo escondido ahí, E hermano. levava tudo escondido dentro dessa mala. Y yo llego al lugar donde estaban reunidos los hermanos. E eu cheguei no lugar onde estava a reunião dos Y la irmãos. iglesia está orando, hermano. E a igreja estava orando. Hermano, yo no le miento. Irmão, eu não vou mentir. Yo estaba alejado del Señor. Eu estava distante do Senhor. Yo tenía mis planes. Eu tinha os meus planos. Pero cuando yo me bajé del bus Porém, quando eu desci do ônibus y cogí mi maletica e peguei essa mala y di el paso al lugar, a la finca donde era el campamento, e dei passo una chacra. em relação a Na chácara onde onde- era o acampamento. Apenas yo di el paso, hermano, Quando eu dei passo, me sobrecogió un temor horrible, hermano. me sobreveio temor terrível. Y yo comencé a temblar, hermano. E eu comecei a tremer, irmãos. Y yo miraba para ver quién me estaba mirando, qué estaba pasando. E eu olhava para ver quem estava me olhando, o que estava acontecendo. Pero fue tanto el temor que la maletica que yo llevaba, Porém, o temor foi tanto que essa maleta que eu levava, yo tuve que botarla para las matas. eu tive que jogar ela pro mato. Y del miedo dije, E de medo eu disse, bueno, no voy a descansar. bom, eu não vou descansar. Ya que estoy aquí, Já que eu estou aqui, voy a estar en las reuniones. eu vou estar nas reuniões. Comenzaron las reuniones. As reuniões começaram. Y un joven que me había visto en esos días, yo estaba en el mundo. E jovem que nesses dias também estava no mundo. No, que él me había visto en el mundo. Que ele tinha percebido que eu estava no mundo. Yo tenía el cabello largo, Eu tinha cabelo comprido. rastas, Eu tinha tranças, y la ropa. a roupa. Mi apariencia era bien hostil. A minha aparência era muito hostil. Y el hermano llega y dice, O irmão chega e diz: hermanos, irmãos, yo tengo un asunto con Pablo David. eu tenho assunto com o Pablo Davi. Y yo quiero pedirles a ustedes que vengan y oren por nosotros dos. E eu quero pedir que os irmãos venham e orem por nós dois. Mire el asunto, hermano. Veja o assunto. Él no tenía nada conmigo. Ele não tinha nada comigo. Para no avergonzarme delante de la iglesia, Para não me envergonhar diante da igreja. él dijo que tenía algo con él. Ele disse que eu tinha algo com ele. Pero él tenía la intención era que la iglesia orara por mí. Mas a intenção dele era que a igreja orasse por mim. Hermano, la iglesia se reunió. A igreja se reuniu. Los hermanos que estaban presidiendo y los otros jóvenes. Os irmãos estavam presidindo e também os outros Y jovens. los hermanos comenzaron a orar. E os irmãos começaram a orar. Los hermanos impusieron sus manos sobre mí. E os irmãos impuseram suas mãos sobre mim. Hermano, yo fui libre del espíritu de drogadicción. Irmãos, eu fui livre do espírito de droga. Hermano, yo no podía acostarme sin drogarme. Irmãos, eu não podia deitar sem me drogar. Yo no podía levantarme y lo primero que pensaba cuando me levantaba era drogarme. E eu não podia levantar. A primeira coisa que eu pensava era me drogar. Todo lo que hacía giraba en torno a la droga, hermano. Tudo que eu fazia girava em torno da droga. No había escuchado una predicación en el campamento. Não havia escutado uma pregação no acampamento. No había sucedido nada. Não tinha escutado nada, não havia acontecido nada. Pero la presencia del Señor en medio de la iglesia, hermanos, Porém, a presença do Senhor no meio da igreja me hizo libre. me fez livre. Yo no necesité tratamientos, Eu hermanos. não precisei de tratamento, irmão. Yo no necesité de nada, hermanos. Eu não precisei de nada, irmãos. Jesús en medio de su pueblo, hermanos. Jesus no meio do seu povo. Yo sentí como si hubiera habido una explosión así, ¡pa! Eu senti como se houvesse uma explosão dentro de mim. Una hermana me decía, una hermana hablaba para mí, Uma irmã me dizia, aunque tenía el mismo cabello, a
Ainda que você tenha o mesmo cabelo, la misma ropa, a mesma roupa, usted no es el mismo hace 20 minutos. você não é o mesmo do que há 20 minutos atrás. Hermano, nosotros no podemos olvidar que Jesús es poderoso, Irmão, nós não podemos esquecer que Jesus é poderoso, que Jesús está en medio de nosotros, que Jesus está no meio de nós, que Él fue puesto para deshacer las obras del diablo. que Ele foi colocado para desfazer as obras do diabo. Y eso sucede en medio de la comunión de los santos. E isso acontece na comunhão dos santos. Cuán preciosa es la comunión. Quão preciosa é a comunhão. Hermano, vamos para el campamento. Irmão, vamos para o acampamento. No, hermano, no tengo dinero y no tengo tiempo. Não, irmão, eu não tenho dinheiro e também não tenho tempo. Pero para ir a la playa sí tiene tiempo. Porém, para ir à praia ele tem tempo. Para ir de vacaciones con su familia sí tiene tiempo. Para ir de férias com a sua família ele tem tempo. Pero para cuando la iglesia está junta, Porém, para quando a igreja está junta, usted no tiene tiempo. você não tem tempo. Para cuando la iglesia se aparta a orar, a escuchar la palabra, a estudiar la palabra, usted no tiene tiempo. Quando a igreja se aparta a orar, escutar a palavra, você não tem tempo. Usted puede decir, Você pode dizer: yo ya soy salvo, yo ya tengo una vida cristiana estable. eu já sou salvo e já tenho uma vida cristã estável. ¿Y sus hijos? E os seus filhos, ¿Su esposa? sua esposa, No necesitan de Cristo. o seu filho, sua esposa não precisam de Cristo? Hermano, no menosprecie la vida de la iglesia. Irmão, não menospreze a vida da igreja. No menosprecie la vida de la iglesia, hermano. Não menospreze a vida da igreja. Las santas convocatorias. As santas convocações. El Señor puede hacer cosas preciosas. O Senhor pode fazer coisas preciosas. Mira a Jesús, Veja Jesus, de 12 años, com 12 y anos, sus papás le preguntan, e os seus pais perguntam ¿dónde para ele: estabas? aonde você estava? ¿Acaso no sabes? Acaso não sabeis? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Nos negócios do meu pai é necessário que eu esteja. ¿Dónde estaba Jesús? E aonde estava Jesus? En la casa de Dios. Na casa de Deus, De 12 años. com 12 anos. Nosotros, hermanos, Nós, irmãos, debemos amar devemos amar. siempre la comunión del cuerpo de Cristo. Devemos amar sempre a comunhão do corpo Los de Cristo. negocios de nuestro Padre Os negócios do nosso Pai deberían ser nuestros negocios. deveriam ser também os nossos negócios. Nosotros recibíamos muchos unos hermanos que venían de Venezuela. Nós recebíamos muito alguns irmãos que vinham da Venezuela. Ellos venían para los encuentros en Colombia. Siempre han venido, llevan como 8 años viniendo. Eles sempre vinham para os encontros que ocorriam na Colômbia, como que há 8 anos já tinham esse costume. Entonces nosotros llamábamos a uno de los hermanos. Então nós ligávamos para alguns desses irmãos. Hermano, Irmão, tenemos el deseo de que estés con nosotros en el encuentro, entonces vamos a mandar el dinero para que vengas tú y tu esposa. irmão, nós temos o desejo que você venha para o encontro e vamos mandar o dinheiro para que venha você e a tua esposa. Ustedes conocen la situación de Venezuela, ¿no? Vocês conhecem a situação da Venezuela. Entonces el hermano me decía, gloria al Señor. O irmão dizia: glória ao Senhor. Entonces yo le decía, ¿para cuándo compramos los pasajes? E eu dizia: para quando nós compramos as passagens? Él me decía, tenemos que orar. E ele dizia: nós temos que orar. Yo le decía, ¿por qué, hermano? E eu perguntei: por quê, irmão? Porque ustedes nos están enviando los pasajes para mí y para mi esposa. Porque vocês estão mandando passagem para mim e para minha esposa. Pero yo tengo 2 hijos. Porém, eu tenho 2 filhos. Y yo quiero que si el Señor me lleva a ese encuentro, poder ir con mis hijos. E eu quero que, se o Senhor me levar a esse encontro, eu possa ir com os meus filhos. La iglesia no tenía los medios para traer también a los hijos. E a igreja não tinha as condições para trazer também os filhos. Y la situación de ellos era difícil. E a situação deles era difícil. Pero siempre el Señor de una u otra manera aparejaba para que vinieran los hijos. Porém, sempre o Senhor, de uma ou de outra forma, dava condições para que os filhos também viessem. Y un día estábamos hablando en la casa. E um dia nós estávamos conversando em casa. Entonces yo le decía, hermano, pero no siempre tienes que estar con tus hijos. E eu dizia: irmão, nem sempre você tem que estar Ya, com os seus filhos. hermano, eran viajes de 3 días en bus, Irmãos, eram viagens de 3 dias num ônibus, donde a veces la misma guardia los paraba y si les encontraba dinero se los quitaba. onde às vezes a mesma polícia parava eles e se encontrava dinheiro e tirava deles. Yo decía, ¿para qué exponer a los muchachos? E eu dizia: para que expor as crianças? Pero él un día me dijo, Porém, um dia ele me disse: ¿se acuerda de Camila y de Samuel cuando venían?
Você se lembra de Camila, da Camila e do Samuel quando vinham? Ella tenía como 14 años y el niño como 6. A menina tinha 14 anos e o menino como 6. Ahora él comenzó a decirme, E agora ele começou a me falar. año tras año, Ano após ano, la comunión, a comunhão, la visita con los a hermanos, visita dos irmãos, los os encuentros, encontros. yo he visto cómo eso ha transformado la vida de mis hijos. Eu tenho visto como isso tem transformado a vida dos meus Si filhos. usted mira a los hijos de los hermanos, E você olha os filhos dos a irmãos. pesar de que son una jovencita y un jovencito, É uma jovenzinha e um jovenzinho. y usted ve que Dios ha obrado en ellos. Você vê que Deus está fazendo uma obra neles. Y él me decía, hermanos, que usted no sabe el poder que tiene la comunión de los hermanos. E ele me dizia, irmão, você não sabe o poder que tem a comunhão dos irmãos. Hermano, las cosas que uno ve, yo lo digo porque yo viajo entre los hermanos, Irmãos, las cosas que uno ve en medio de la comunión as coisas que alguém pode ver no meio da comunhão son transformadoras. são transformadoras. Siempre que usted tenga la convocación, Sempre que você tiver a convocação, el llamamiento o chamamento del Señor para ir do Senhor para ir a estar con los que son de Él, a estar com aqueles que são dele, no lo menosprecie. não menospreze. No escatime el dinero, hermano. Não subestime ou não valorize o dinheiro. No valorice más el tiempo. Não valorize mais o seu tempo. En su casa seguramente hay muchos que necesitan, hermano. Na sua casa certamente existem muitos que Yo precisam. me acuerdo, estaba en una ciudad aquí cerca Eu me lembro que eu estava numa cidade aqui próximo y los hermanos dijeron, vamos a hacer un encuentro para niños. e os irmãos disseram, vamos fazer um encontro para crianças. Usted ve los niños jugando, molestando, Você vê as crianças brincando e molestando, perturbando. y uno dice, pero E um disse, encuentro para niños. encontro para crianças? Entonces los hermanos reunieron las crianzas varios días Então os irmãos reuniram as crianças vários dias y uno de los hermanos comenzó a predicarles el evangelio. e um dos irmãos começou a pregar o evangelho Cuando para eles. voltearon a mirar, Quando voltaram a olhar, habían como 20 niños llorando. havia como 20 crianças chorando. Y el hermano donde estábamos comiendo E o irmão onde estávamos comendo estaba reunido con todos sus hijos, estava reunido com todos os seus filhos. hombres de 30 años ya. Homem de 30 anos já. Y me dijo, hermano, E me disse, irmão, ese día lloraron y entregaron su vida a Jesús. esse vieram chorando e entregaram suas vidas a Eran Jesus. unos niños. Eram crianças. Usted no puede menospreciar lo que Jesús puede hacer, hermano. Você não pode menosprezar aquilo que Jesus pode fazer. Usted no puede menospreciar la comunión, hermano. Você não pode menosprezar a comunhão. El Señor es poderoso para salvar. O Senhor é poderoso para salvar. Amén. Amém. Ahora mire la segunda parte. Ahí en el Evangelio de Lucas, bueno, pues podemos leerlo ahí en Marcos 1:29. Dice, y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. En la mañana, Pela manhã, culto en la iglesia de la sinagoga. culto da igreja na sinagoga. Después, Depois, culto en la casa de Andrés y de Pedro. culto na casa de André e Pedro. Si bien nosotros debemos tener conciencia de la importancia cuando estamos juntos como iglesia, Nós devemos ter consciência da importância quando estamos juntos como igreja. es muy importante. É muito importante. Jesús se manifiesta en la comunión, Jesus se manifesta na comunhão, en el aspecto público de la vida de iglesia. no aspecto público da vida da igreja. Ahora yo quiero resaltar otro aspecto que trae equilibrio y que también es muy importante. Agora eu quero ressaltar outro aspecto que traz equilíbrio e também é muito importante. Nosotros vamos donde está el pueblo de Dios Nós vamos aonde está o povo de Deus. y Jesús está en medio de ellos. E Jesus está no meio deles. Ahora Jesús Agora Jesus sale del ministerio público sai do ministério público y va para la casa de sus discípulos. e vai para a casa dos seus discípulos. Una cosa es ir a donde está Jesús
Uma coisa é ir aonde está Jesus. Y otra cosa es que Jesús venga donde estamos nosotros. E outra coisa é que Jesus venha aonde nós estamos. Ahora dice que Él fue con Pedro y Andrés a la casa de ellos. Agora diz que ele foi com Pedro e André na casa deles. Y es muy importante que nosotros entendamos que Jesús también trabaja en medio de nuestras casas. E é muito importante que nós entendamos que Jesus também trabalha no meio das nossas casas. Y para resaltar ese hecho, ahora yo quiero resaltar otros pasajes. Hechos 16, verso 15. E para ressaltar esse fato, eu quero agora meditar em outras passagens. Atos 16, verso 15. No, leamos Hechos 10, Vamos ler Atos 10, verso 24. verso 24. Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces, como leemos ahí en el pasaje de Capernaum, Jesús se hizo famoso en Capernaum y en toda la región. Isso é muito importante. Como nós vimos na passagem de Cafarnaum, Jesus se fez muito conhecido na cidade de Cafarnaum e em toda a região. Y eso es tremendo, hermanos. E isso é tremendo. El Señor puede hacer cosas grandes. O Senhor pode fazer coisas grandes. Ahora sería muy triste Jesús siendo famoso, Agora seria muito triste Jesus sendo muito conhecido, siendo poderoso sendo poderoso en todas las ciudades, em todas as cidades, y los discípulos de Jesús e os discípulos de Jesus con personas muriéndose en su casa, com pessoas morrendo dentro da sua con casa, personas enfermas en su casa. com pessoas enfermas, doentes na sua casa. Qué cosa preciosa que Jesús haga cosas en medio de la iglesia, Que coisas preciosas que Jesus faça coisas no meio da igreja. pero yo quiero que Jesús haga eso mismo en mi casa, hermano, Porém, eu quero que Jesus faça o mesmo na minha casa, con mi esposa, com minha esposa, con mis hijos, com meus filhos, con mi suegra. com a minha sogra. ¿De qué nos sirve tener un Jesús poderoso afuera y un Jesús débil adentro, hermano? De que nos serve ter um Jesus poderoso lá fora e um Jesus fraco dentro. Yo quiero que Él esté afuera haciendo maravillas, Eu quero que ele lá fora continue fazendo pero maravilhas. yo también quiero que Jesús venga a mi casa, hermano. Porém, eu também quero que Jesus venha à minha Que casa, vengan los míos. que venha aos meus. ¿Y saben qué, hermanos? E sabem o que, irmãos? Es muy probable que Jesús morara en la casa de Pedro y de Andrés. É muito provável que Jesus Morara, viviera. vivesse na casa de Pedro e André. Y yo pienso, hermanos, E eu penso, irmão, con toda certeza, com toda certeza, que Jesús también quiere ir a su casa, que Jesus também quer ir à sua casa, a su familia, à sua família, a sus enfermos. aos seus enfermos. Con toda certeza, hermano, Com toda certeza. que el Señor quiere que sea salva usted y toda su casa. O Senhor quer que seja salvo você e toda a sua casa. Mire este pasaje, hermanos. Veja essa passagem. Está Cornelio orando Cornélio está orando y se le aparece un ángel. e aparece para ele um anjo. Ve y llama a Pedro. Vai e chama Pedro. El ángel hubiera podido decir a Cornelio: O anjo poderia ter dito a Cornélio: ve para Job, vai para Jope, que allá hay una reunión de cristianos y allá te van a predicar. que lá tem uma reunião de cristãos e lá vão pregar para Una iglesia bonita allá. uma igreja bonita lá. Pero el Señor no le dice eso a Cornelio. Porém, o Senhor não disse isso a Cornélio. El Señor le dice a Cornelio: ve y manda a traer. O Senhor disse a Cornélio: vai e manda trazer. Mira lo que dice el pasaje. Veja o que diz a passagem. Dice en el verso 24. Diz aí no verso 24. Al otro día, después de que mandan a traer a Pedro, dice: No outro dia, depois que mandou trazer a Pedro, diz: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. No outro dia entraram em Cesareia e Cornélio estava os esperando. Esto es muy interesante, hermanos. Isso é muito interessante, irmão. Cornelio se entera que hay un evangelio que puede salvarlo, que va a venir alguien que le va a predicar la palabra. Cornélio toma conhecimento que existe um evangelho que pode salvar a ele e que alguém vem lhe pregar a palavra. Y él arregla todo el ambiente familiar para recibir a Pedro. E ele arruma todo o ambiente familiar para poder receber Pedro. Y mira lo que hace Cornelio. E veja o que faz Cornélio. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. E havendo convocado os seus parentes e amigos mais íntimos.
Esto es muy precioso, hermanos. Isso é muito precioso, irmão. Esto es glorioso, hermanos. Isso é glorioso. Esto es un principio que nosotros deberíamos aprender como cristianos. Isso é um princípio que nós deveríamos aprender como Así cristãos. como Jesús se manifiesta en la comunión, Assim como Jesus se manifesta na comunhão, Jesús quiere llegar a mi casa. Jesus também quer chegar à minha casa. Jesús no quiere ser solo un asunto de congregarnos con la iglesia. Jesus não quer ser somente um assunto de nós congregarmos com a igreja. Él quiere llegar a nuestras casas. Ele quer chegar às nossas Él quiere casas. que yo abra las puertas de mi casa para Él. E Ele quer que eu abra as portas da minha casa para Ele. Él quiere que yo convoque a mi familia y a mis amigos para que escuchen su palabra. Ele quer que eu convoque a minha família e os meus amigos para que eles possam escutar a sua Él palavra. quiere que yo reúna a los míos para que escuchen el Evangelio. Quer que reúna os meus para que eles escutem o evangelho. La iglesia no va a crecer si nosotros no predicamos el Evangelio. A igreja não vai crescer se nós não pregarmos o evangelho. Nuestras familias no se van a convertir si nosotros no predicamos el Evangelio. A nossa família não vai se converter se nós não pregarmos o evangelho. Nosotros nos acostumbramos a ser los mismos hace 5 años, hace 3 años y probablemente seremos los mismos en 10 años si no predicamos el Evangelio, hermanos. Nós costumamos ser os mesmos em 3, 5, 10 anos e provavelmente continuaremos os mesmos se não pregarmos o evangelho. Hermano, ¿cuántas veces usted ha reunido a su familia, a sus amigos y ha invitado a los hermanos de la iglesia para que les prediquen la palabra? Irmão, quantas vezes você reuniu a sua família, os seus amigos e convidou os irmãos da igreja para pregarem a Yo palavra? le decía a una mujer un día en la iglesia. Yo hablaba para una mujer un día en la iglesia. Eu falava para uma mulher um dia na igreja: Hermana, usted lleva 2 años reuniéndose con nosotros y no conocemos su casa ni a su familia. Irmã, você leva 2 anos se reunindo, está há 2 anos se reunindo e nós não conhecemos nem tua casa e nem a tua família. Cornelio reunió a los suyos, hermano, Cornélio reuniu os seus irmãos para que Pedro les predicara. para que Pedro pudesse pregar para eles. Yo estaba en una ciudad aquí en Brasil Eu estava numa cidade aqui no Brasil. y el hermano me dijo, hermano, después de la reunión, eran como a las 11 de la noche, O irmão me disse: irmão, depois da reunião, era mais ou menos 11 da noite. tengo una sobrina y le van a celebrar los 15 años. ¿Quiere acompañarnos? Tem uma sobrinha que vai festejar ou celebrar os 15 anos. Você quer nos acompanhar? Y yo pensé, E eu pensei: una fiesta de 15 años uma festa de 15 anos con toda la familia. com toda a família. No iban los hermanos de la iglesia. E os irmãos da igreja não iam. Y yo dije, eso va a ser re mundano. Isso vai ser uma situação, uma festa mundana. Porque en Colombia las fiestas de 15 años son bien mundanas. Porque na Colômbia as festas de 15 anos são bem mundanas. Y yo llegué al cumpleaños E eu cheguei na festa de y aniversário. la sorpresa fue que fue todo muy precioso. E a surpresa para mim foi que tudo foi muito precioso. La familia orando, A família orando, la familia cantando alabanzas, a família cantando louvores, la familia comiendo y compartiendo. a família comendo e compartilhando. Yo quedé muy sorprendido. E eu fiquei muito surpreso. Entonces le pregunté al hermano que si siempre habían sido cristianos. E eu perguntei para esse irmão se eles sempre tinham sido cristãos. Él me dijo, no. E ele disse não. La niña que está cumpliendo 15 años A menina que está completando 15 anos es hija de mi hermano y mi cuñada. é filha da minha irmã, do meu irmão e da minha cunhada. Hace 3 años mi hermano y mi cuñada se estaban divorciando. Fazem 3 anos, o meu irmão e minha cunhada estavam se divorciando. Y mi cuñada llegó un día a mi casa, contaba él. E minha cunhada chegou um dia na minha casa. Ya Contava ele: no soporto más, nos vamos a divorciar. já não suporto mais, nós vamos nos divorciar. No eran cristianos. Ellos no eran cristianos. Eles não eram cristãos. Y el hermano le dijo, vamos a hacer una cosa. E o irmão disse: vamos fazer uma coisa. No se divorcie todavía. Ainda não se divorcie. Vamos a los miércoles a reunirnos juntos acá como familia. Vamos nas quartas-feiras nos reunirmos aqui como família. Vamos a orar Vamos orar y vamos a leer la escritura. e vamos ler as escrituras. Como la familia sabía la crisis que tenía el hogar, Como a família sabia a crise que tinha naquele lar, muchos se animaron. muitos se animaram. El único creyente era el hermano. E o único crente cristão era o irmão. Comenzaron a hacer la reunión todos los miércoles de oración. Começaram a fazer essa reunião toda quarta-feira de oração. Todos los sobrinos, Todos os sobrinhos, las sobrinas as sobrinhas se sentaban alrededor de la sala
se sentavam em volta da sala, comenzaban a orar, começavam a orar comenzaban a leer la palabra. e começaram a ler a palavra. Así comenzaron. E assim começaram. A los meses Passado alguns meses de esa reunión, dessa reunião, la niña que cumplía 15 años a menina que completou 15 anos se convirtió en una de esas reuniones se converteu numa dessas y reuniões comenzó a hablar para la mamá. e começou a falar para a mãe Yo dela: quiero ir a las reuniones de la iglesia. eu quero ir na reunião da igreja. La mamá comenzó a llevarla a las reuniones de la iglesia. A mãe dela começou a levá-la na reunião da Por igreja. resumir la historia, Resumindo a história, la mamá se convirtió. a mãe também se converteu. Comenzaron a pedirle al papá, a la niña, Começaram a pedir ao pai da menina que fuera a las que reuniones. fosse à reunião. Le resumo la historia. El hombre también se convirtió. Resumindo a história, o Le, homem também se le converteu. resumo la historia. E o resumo de tudo, Toda la familia se convirtió, a hermano. família inteira se converteu. Una cosa es ir a donde está Jesús Uma coisa é ir aonde está Jesus y otra cosa es reunir a nuestra casa para que Jesús entre ahí, hermanos. e outra coisa é nos reunir na nossa casa para que Jesus entre nela. Mira lo que hizo Cornelio. Veja o que Cornélio fez. Dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Todos nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que Deus te mandou. No era una reunión para comer, Não era uma reunião para comer. no era una reunión para estar juntos charlando. Não era uma reunião para estar juntos falando. Cornelio tenía claro que él estaba reuniendo su familia para que su familia escuchara la palabra de Dios. Cornélio tinha claro que essa reunião era uma reunião da sua família para que ela escutasse a palavra de Deus. Hermanos, Irmãos, yo le doy gracias al Señor que no conozco como que muchas situaciones prácticas de aquí, de la iglesia. eu dou graças a Deus porque eu não conheço muitas situações práticas da igreja aqui de Joinville. ¿Cuántas reuniones se han hecho en su casa, hermano? Quantas reuniões você tem feito na tua casa, irmão? ¿A cuántos familiares le ha predicado la palabra, hermano? E a quantos familiares teus você tem pregado a palavra, irmão? Aún a sus hijos. Mesmo a seus filhos. Si usted lee el pasaje del carcelero, por el tiempo no alcanzamos a leerlo. Se você lê a passagem do carcereiro, por causa do tempo nós não vamos conseguir ler. Y el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? O carcereiro pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Y nosotros tenemos eso como un eslogan. E nós temos isso como um slogan. Pero ¿saben qué fue lo siguiente que sucede en el verso? Mas você sabe o que fala no verso seguinte? Que el carcelero trajo a Pablo a su casa, Que o carcereiro trouxe Paulo à sua casa, levantó a sus hijos a la madrugada. fez os seus filhos levantarem de madrugada. Pablo les predicó la palabra a sus hijos. Paulo pregou a palavra aos seus Ellos creyeron, filhos. Eles creram inmediatamente se bautizaron, e imediatamente se batizaram. inmediatamente ellos se levantaron y lavaron las heridas de Pablo. E imediatamente eles se levantaram e lavaram as feridas de Paulo. Eso sucedió en la misma noche. Isso o Senhor fez na mesma noite. Usted llega a la casa de un hermano Você chega na casa de um irmão y vamos a orar e vamos orar. y los muchachos van para el cuarto E os meninos vão pro quarto o van para hacer otras cosas. e vão fazer outras coisas. ¿Cuántos son como el carcelero? E quantos são como carcereiro? No, no, no. Não, não. Vamos a orar, Vamos orar les vamos a predicar la palabra. e vamos pregar a palavra. Ah, papá, son las 7 de la noche. Ah, papai, são as 7 da Mañana são tengo 7 que da noite. estudiar. Amanhã eu tenho que estudar. Cuando el carcelero lo hizo quando o carcereiro fez de madrugada. isso, ele fez pela madrugada. Levantó a los suyos, Ele levantou os seus, los despertó, despertou a porque era eles, importante que ellos escucharan el mensaje que tenían que oír. porque era importante que eles escutassem essa mensagem que eles tinham que ouvir. Hermanos Irmãos y hermanas, e irmãs, Dios no va a hacer nada en su casa Deus não vai fazer nada na sua casa si usted no le abre las puertas a Pablo se você não abre as portas a Paulo y si no deja que las palabras que Pablo nos dejó escritas e não deixa que as palavras que Paulo nos deixou escritas lleguen a los suyos. cheguem aos seus. Llevar a Jesús a la casa
Levar Jesus a casa es hacer devocional con su hijo, é fazer devocional com seu es filho. orar con su hijo, É orar com es seu filho. predicarle la palabra a su hijo. É pregar a palavra ao seu filho. Dejad que los niños vengan a mí. Deixai vir a mim as crianças. Hermano, es triste. Irmãos, é triste. Nosotros en un culto glorioso Nós temos um culto glorioso. y volver a nuestra casa E voltar para a nossa casa. y ver nuestra suegra enferma, E ver a nossa sogra enferma. ver nuestros hijos enfermos, Ver nossos filhos ver enfermos. nuestros familiares perdiéndose. Ver os nossos familiares. ¿Eso no le perdendo. conmueve el corazón? Isso não te comove o coração? Usted puede pensar Você pode pensar que de aquí a 50 años, que daqui a 50 anos, 60 años, 60 anos, a lo mucho 80 años, no muito 80 anos, el familiar que usted no le ha predicado, aquele familiar que você não pregou el pra familiar ele, que usted tiene cerca y no ha evangelizado, o familiar que você esteve próximo dele e não evangelizou, va a estar en el infierno quemándose por los siglos de los siglos, vai estar no inferno queimando pelos séculos va a dos estar séculos. bajo el juicio y la ira de Dios. Vai estar debaixo do juízo e da ira de Deus. ¿Usted no le conmueve Isso não te comove? pensar que tal vez algunos de nuestros jóvenes, de nuestros niños se van a perder? Pensar que talvez algum dos nossos jovens, das nossas crianças vão se perder? En estos días hablábamos con los hermanos, Esses dias nós falávamos com os irmãos. necesitamos evangelizar. Precisamos evangelizar. Tal vez mañana hablemos un poco de esto. Talvez amanhã nós possamos ver um pouco disso. Y un hermano después de la reunión me dijo, hermano, vamos a hacer una reunión para evangelizar personas. E o irmão me disse depois da reunião: irmãos, vamos fazer uma reunião para evangelizar pessoas. Necesitamos predicar. Precisamos pregar. Pero lo que más me impactó de lo que me dijo el hermano fue, O que mais me impactou do que o irmão disse foi: así no venga nadie de afuera. Así no venga nadie de afuera. assim, Ainda que no venga nadie de ainda afuera. que não venha ninguém de fora, Vamos a reunir nuestros hijos para predicarles el evangelio. nós vamos reunir os nossos filhos para pregar o evangelho a eles. Hermanos, hay muchos que necesitan escuchar el mensaje que trae salvación. Existem muitos que precisam escutar a mensagem da nossa, De salvación. a mensagem de salvação. Póngase a pensar cuál es su suegra enferma, hermano. Coloque-se você a pensar quem é a sua sogra enferma. ¿Sí tiene alguien en su casa que está enfermo, hermano? Existe alguém na sua casa que está enfermo, irmão? Tal vez el Espíritu le está recordando ese familiar que usted tiene cerca, ese compañero de trabajo o ese amigo. Talvez o Espírito esteja recordando para você esse familiar que você tem perto, esse companheiro de trabalho ou esse amigo. Jesús también puede ir a su casa, hermanos. Jesus também pode ir à sua casa, irmão. Jesús puede sanar a los suyos, hermano. Jesus pode sarar os seus. Jesús puede salvar a los suyos. Jesus pode salvar os seus. Usted necesita tener la disposición y la diligencia de Cornelio. Você precisa ter a disposição e a diligência de Cornélio. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, Eu dou graças ao Senhor, irmãos, porque yo tuve una mamá tan insistente. porque eu tive uma batalha insistente, No, una mamá. uma mãe insistente. Hermanos, mi mamá todos los domingos invitaba a almorzar a los hermanos de la iglesia para que me predicaran. A minha mãe, todos os domingos, convidava os irmãos da igreja para almoçar para que eles pudessem pregar para mim. A mí ya me daba pena. A mim já me dava cansaço. Conocí a todos los hermanos de la iglesia Eu conhecia todos os irmãos da igreja. y todos los hermanos de la iglesia conocían mi historia. E todos os irmãos da igreja conheciam a minha Era história. vergonzoso. Era vergonhoso. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, a veces uno llega a la casa de hermanos, às vezes alguém chega à casa dos irmãos, hijos, filhos, hogares, lares, teniendo problemas terribles. que têm problemas terríveis. Y en vez de los hermanos abrir las cosas para orar, para hacer algo, E ao invés de os irmãos abrirem a situação para que alguém possa orar ou fazer algo, se cierran, hermanos. se fecham, irmãos. Sus hijos muriéndose de fiebre Os seus filhos morrendo de febre. y por vergüenza a veces E por vergonha, às vezes, no son capaces de exponer las situaciones. não são capazes de expor a situação.
teniendo un Jesús tan poderoso, hermano. tendo um Jesus tão poderoso, irmão. Jesús que puede salvar, hermano. Um Jesus que pode salvar, Jesús que puede sanar. um Jesus que pode sarar. Hermano, yo pienso que hay cosas que solo hace Dios y el Espíritu Santo. Irmãos, eu tenho para mim que tem coisas que só Deus e o Espírito Santo podem fazer. Pero también pienso que las cosas que nosotros podemos hacer, Porém, eu também penso que as coisas que nós podemos fazer, nosotros debemos ser diligentes. nós devemos ser diligentes nisso. Que Jesús entre a nuestra casa. Que Jesus venha e entre na nossa casa. Amén. Amém. Terminamos leyendo el pasaje ahí en el verso de Lucas 4:39. Terminamos lendo a passagem do verso de Lucas 4:39. Dice, él se puso a su lado y reprendió a la fiebre, Ele se colocou ao seu lado e repreendeu a febre, que al momento la dejó que no mesmo momento a deixou. sin perder un momento. La que había estado tan mal se levantó y se puso a servirles la comida. E sem perder um momento, a que estava tão mal se levantou e se colocou a servir a comida. Ahora lo último que quiero resaltar A última parte que eu quero ressaltar es el trabajo de la suegra de Pedro. é o trabalho da sogra de Pedro. Es interesante que hasta este pasaje É interessante que até esta passagem encontramos a Jesús sanando, encontramos Jesus sarando, Jesús expulsando demonios, Jesus expulsando demônios, Jesús haciendo grandes cosas. Jesus fazendo grandes coisas. Pero según el relato de Lucas, Porém, segundo o relato de Lucas, Jesús viene haciendo muchas cosas para los hombres. Jesus vem fazendo muitas coisas para os homens. Y ahora vamos a encontrar el primer caso de un hombre haciendo cosas para Jesús. Agora vamos encontrar o primeiro caso de um homem fazendo coisas para Jesus. Mejor, una mujer. Melhor, uma mulher. Dice que ella inmediatamente fue sana, Diz que ela imediatamente foi sarada se levantó para servirles. e se levantou para servir-lhes. Y yo quisiera resaltar esto, ¿por qué? E eu quero ressaltar isso por quê? Porque muchos de nosotros Porque muito de nós fuimos libres, fomos livres, fuimos curados por el glorioso evangelio de Jesucristo. fomos curados pelo glorioso evangelho de Jesus Cristo. Y la actitud de esta mujer debe ser un ejemplo para nosotros. E a atitude dessa mulher deve ser um exemplo para nós. Ella no fue predicadora, Ela não foi pregadora, ella no fue evangelista, ela não foi evangelista, pero inmediatamente ella experimenta el amor y la compasión de Jesús. porém imediatamente ela experimenta o amor e a compaixão de Jesus. Inmediatamente vuelven las fuerzas a su cuerpo. Imediatamente as forças retornam ao seu corpo Ella comienza a servirle a Jesús. e ela começa a servir a Jesus. ¿Qué es esto? E o que é isso? Gratitud. Gratidão. Una vez Jesús sanó 10 leprosos Uma vez Jesus sarou 10 leprosos. y de esos 10 solo volvió uno y era samaritano. E desses 10 só voltou um e era samaritano. Y Jesús le pregunta al leproso, E Jesus pergunta para o leproso: ¿y los otros dónde están? E os outros, aonde estão? Ahora, hermanos, Agora, irmãos, nosotros que hemos sido sanados, nós que fomos sarados, que el Señor nos dio vida, que o Senhor nos deu vida, que el Señor nos dio salvación, que o Senhor nos deu salvação, que el Señor nos dio su Espíritu. que o Senhor nos deu o seu Espírito. ¿Para qué nos lo dio? E para que Ele nos deu tudo isso? Para que ahora agradecidos Para que agora nós agradecidos sirvamos a Dios. sirvamos a Deus. Sirvamos a Dios con nuestras manos, Sirvamos a Deus com nossas mãos, con nuestras fuerzas, com nossas forças, con nuestras capacidades. com nossas capacidades. Yo leí la versión del comentario de William Barclay. Eu lia um comentário de William Barclay, Leí el versículo de ese comentario. versículo desse comentário. El versículo de ese O comentario. versículo desse comentário. Porque él traduce así: Porque ele traduz assim: la que había estado tan mal aquela que havia estado tão mal se levantó se levantou y se puso a servirle la comida. e pôs-se a lhe servir a comida. Hermana Irmã y hermano, e irmão, así sea un plato de comida, mesmo que seja um prato de comida, así sea algo pequeño, mesmo que seja algo pequeno, usted manifiesta gratitud hacia Jesús, você demonstra gratidão hacia para Jesús, Jesus, hacia los discípulos de Jesús. para os discípulos de Jesus.
Hermanos, Irmãos, yo recuerdo que cuando yo me convertí eu me lembro quando eu me converti y yo fui sanado de mi lepra, e eu fui sarado da minha lepra. era tanto el amor por Jesús Era tanto o amor por Jesus que yo llegaba 2 horas antes de la reunión, que eu chegava 2 horas antes da reunião. organizaba el lugar, Organizava o lugar, recogía el reguero, recogía el lixo, tirava o lixo, ponía las sillas colocava as cadeiras y comenzaba a orar por la reunión. e começava a orar pela reunião. 2 horas antes de que los hermanos llegaran. 2 horas antes dos irmãos chegarem. La salvación A salvação produce agradecimiento produz agradecimento y produce servicio. e produz serviço. Como dijo J.C. Ryle, Como disse J.C. Ryle, cuando no usamos nuestras manos quando nós não usamos as nossas mãos para el servicio cristiano, para o serviço cristão, cuando no levantamos nuestra voz para la oración, quando não levantamos a nossa voz para a oração, cuando no dirigimos nuestros pies quando não dirigimos nossos pés a agradar a nuestro Señor, para agradar o nosso Senhor, el veredicto es o veredito é que estamos muertos. que estamos mortos. Todo aquel que experimenta el Evangelio, Todo aquele que experimenta o Evangelho, la gracia del Evangelio, a graça do Evangelho, Dios espera que Él se devuelva en gratitud, Deus espera que isso seja devolvido em gratidão, en servicio, em serviço, en entrega. em entrega. Piense usted, Pense você, ¿para qué lo salvó el Señor, hermano? para que o Senhor te salvou? No pierda tiempo. Não perca Dice tempo. que ella al instante, dice que ella al instante, Disse que ela prontamente, inmediatamente imediatamente, comenzó a servirle. começou a servir a Qué ele. cosa preciosa, hermanos. Que coisa preciosa, irmão. Ahí el pasaje dice que parece ser que era una comida. Na passagem diz parece ser uma comida. El asunto es O assunto é que si tenemos fuerzas, que se nós temos força, que si tenemos la capacidad, se nós temos a capacidade, deberíamos estar haciendo algo deveríamos estar fazendo algo para el Señor. para o Senhor. Sea poco, Seja pouco, no sea muy visible, ainda que não seja muito visível. pueden ser unas sillas, Pode ser umas cadeiras, puede ser una comida, pode ser uma comida, mas deberíamos estar haciendo algo para el Señor. mas nós deveríamos estar fazendo algo para o Senhor. El mayor pecado que nosotros vemos en los cristianos de nuestros días O maior pecado que nós vemos nos cristãos dos nossos dias es la ingratitud. é a ingratidão. Personas que han recibido tanto amor, Pessoas que têm recebido tanto amor tanta compasión, e tanta compaixão, y lo único que vienen es a gastar la silla, e o único que vem es a gastar a cadeira. é gastar as cadeiras. Siempre están sentados, Sempre estão sentados, siempre están recibiendo, sempre estão recebendo siempre quieren más, e sempre querem mais, pero nunca hacen nada. mas nunca fazem nada. Dijo un hermano, Disse um irmão, y concuerdo con él, e eu concordo com ele. en la iglesia solo existen 2 tipos de cristianos: Na igreja só existem 2 tipos de cristãos. los que reciben más de lo que dan Aqueles que recebem mais do que dão y los que dan más de lo que reciben. e aqueles que dão mais do que recebem. ¿Usted de cuál es? E você de qual tipo é? ¿Solo recibe Só recebe y recibe e recebe y recibe e recebe y poco da? e pouco dá? ¿O da, Ou você dá, da, mais, aunque no reciba mucho? ainda que você não receba muito? Esta mujer fue sanada Essa mulher foi sarada para servir al Señor para servir ao Senhor, con un espíritu de agradecimiento. com espírito de agradecimento. El Señor despierte Que o Senhor desperte a nuestros hermanos y sean conscientes de la obra grandiosa que Jesús hizo por ellos. Que o Senhor desperte a nossos irmãos para que sejam conscientes da obra grandiosa que o Senhor fez por eles. Yo me acuerdo que la oración que yo más le hacía al Señor en mis primeros años era esta: E eu acordo que a minha oração que eu dizia ao Senhor nos primeiros anos era essa: Señor, Senhor, no permitas que yo sea inútil en tu obra. não permita que eu seja inútil na tua obra. No me dejes volverme inútil, Señor. Não deixe que eu me torne um inútil, Senhor.
en lo que tú quieras, pero que yo pueda servirte, Señor. naquilo que tu queiras, mas que eu possa te servir, Que yo Senhor. pueda hacer algo para ti, Que eu Señor. possa fazer algo para ti, Senhor. Donde sea, Señor. Aonde seja, Pero não que yo importa, pueda hacer algo para ti, Señor. mas que eu possa fazer algo para ti. Una de las cosas más terribles que hace el diablo en nuestra generación, Uma das coisas mais terríveis que há hoje em dia na nossa geração, el diablo en nuestra generación, que hace un diablo en nuestra generación, que faz o diabo na nossa geração, es que le roba a los hombres y las mujeres é que ele tem roubado dos homens e das mulheres los mejores años de su vida, os melhores anos das suas vidas. los años donde tienen más fuerza, más capacidad, más tiempo. Os anos onde tem mais força, mais capacidade e mais tempo. Y ya cuando las personas a veces quieren servir, E às vezes quando as pessoas daí já querem servir, están cansadas, já estão cansados, están viejos, estão velhos están sin fuerzas. e sem forças. La salud, hermano, A saúde, irmão, es una gracia de Dios. é uma graça de Deus. No para que usted vaya al gimnasio a hacer ejercicio, Não que você vá para a academia fazer exercício, sino para que usted sirva a Dios. mas para que você sirva a Deus. ¿Cómo? Como? Recuerdo el testimonio de Corrie ten Boom Eu me lembro do testemunho de Corrie ten Boom. y con eso quiero terminar. E com isso eu quero terminar. Una mujer que se consagró al Señor Uma mulher que se consagrou ao Senhor. y ella dice que ella tenía un enamorado E ela disse que já tinha um namorado. y el enamorado llegó a su casa E o namorado chegou à sua casa con otra muchacha con la cual había decidido casarse. com outra moça com quem ele havia decidido se casar. Y ella se sintió destruida E ela se sentiu destruída. y ella subió a su cuarto E ela subiu ao seu quarto. y ella le dijo: Señor, E ela disse: Senhor, si ese hombre no es para mí, se esse homem não é para mim, que yo pueda dedicar mi vida para el servicio a ti. que eu possa dedicar a minha vida em serviço a ti. Y a los días comenzó a reunir personas con problemas mentales. Então começou a reunir pessoas com problemas mentais. Y los reunía en un parque y comenzaba a predicarles el evangelio, mayormente niños. E ela reunia eles num quarto e começava a pregar o evangelho, na maioria crianças. Niños con problemas de síndrome de Down. Crianças com problema de síndrome de Y Down. comenzó a predicarles el evangelio. E começou a pregar o evangelho Con para el eles. tiempo vino la guerra para Holanda. E com o tempo chegou a guerra na Holanda. Hitler llegó al país. Hitler chegou no país. Ella ya no podía reunirse a predicar el evangelio. E ela já não podia mais se reunir para pregar o Mas era evangelho. una mujer que tenía disposición para servir. Mas era uma mulher que tinha disposição para servir. Entonces comenzaron a recibir judíos en su casa, Então ela começou a receber os judeus na sua a casa. esconderlos de la persecución de Hitler. E a esconder os judeus da perseguição de Cocinaba para Hitler. ellos, Cozinhava para cuidaba a ellos eles, cuidava y les deles predicaban el e evangelio. pregava o evangelho para eles. Los descubrieron. Descobriram eles. Ellos fueron llevados a un campo de concentración, toda la familia. E eles foram levados para um campo de concentração. Dios toda a permitió que família. ella entrara con una pequeña Biblia al campo de concentración. E Deus permitiu que ela entrasse com uma pequena Bíblia no campo de Y concentração. preciso el lugar donde ellos tenían que dormir E precisamente no lugar onde eles tinham que dormir. estaba lleno de pulgas y de piojos. Estava cheio de pulgas e piolhos. Todos abarrotado de mujeres Cheio, lotado de mulheres. que tenían que dormir casi unas sobre las otras, E que tinham que dormir quase uma sobre llenas a de outra. pulgas y de piojos. Cheias de pulgas e piolhos. Mas era el único lugar en el campamento que estaba lleno de pulgas y de piojos. Mas era o único lugar no campo de concentração que estava cheio de pulgas Mas e el Señor piolhos. usó eso porque como estaba lleno de piojos, los soldados alemanes no entraban. Mas o Senhor usou isso, porque como estava cheio de piolhos, os soldados alemães não entravam. Y ella y su hermana, Corrie y Bexy, E ela e sua irmã reunían a Corrie las e mujeres Betsy, en la mañana y en la noche y les leían la palabra y oraban con ellas. se reuniam de manhã e à noite, liam a palavra e oravam com ele. Com ela. Muchas se convirtieron. Muitas se converteram. Su hermana Bexy murió. A sua irmã Betsy morreu. Por un milagro Dios permitió que ella fuera libre del campo de concentración. E por um milagre Deus permitiu que ela fosse liberta do campo de concentração. Después de la guerra volvió a reunir los niños y les siguió predicando la palabra. Depois da guerra ela voltou a reunir as crianças e seguiu pregando a palavra para eles. Después la vida de ella se hizo muy conocida y predicó por todo el mundo. A vida dela se tornou muito conhecida e se expandiu por todo o mundo. Una mujer que siempre sirvió. Uma mulher que sempre serviu. Sirvió en tiempos tranquilos,
serviu em tempos de tranquilidade, sirvió a los judíos en la persecución, serviu aos judeus durante a sirvió a perseguição, las mujeres en el campo de concentración serviu a mulheres no campo de y concentração sirvió a todo el mundo. e serviu a todo mundo. Muchas personas cuando lleguen al cielo Muitas pessoas quando chegarem ao van a decir: Jesús, gracias por Corrie ten Boom, vão dizer: Jesus, graças por Corrie ten Boom, porque ella nos predicó y ella oró por nosotros. porque ela pregou para nós e orou por nós. ¿Cuántas personas van a agradecer a Jesús por el servicio cristiano que usted ha prestado? E quantas pessoas vão agradecer a Jesus pelo serviço cristão que você prestou? Ella inmediatamente fue sana, Ela imediatamente foi sarada les servía. e lhe servia. Hermano, no pierda tiempo, Irmão, não perca tempo. no pierda sus fuerzas. Não perca suas forças. Dedique su vida a Jesús. Dedique a sua vida a Jesus. Un hermano decía: O irmão dizia: el cielo, o céu, con toda su gloria, com toda a sua glória, va a ser un lugar vergonzoso para muchos cristianos. será um lugar de vergonha para muitos cristãos. Imagínese usted sentado al lado del apóstol Pablo, Imagine você sentado do lado do apóstolo Paulo, de Moisés, de Moisés, de John Wesley, de John Wesley, de D.L. Moody, de Moody, y ellos comienzan a contar todas sus hazañas y todas las cosas que hicieron para Cristo. e eles comecem a contar todas as suas façanhas e tudo que eles fizeram para Muchos Cristo. de los cristianos Muitos dos cristãos van a buscar un lugar donde esconderse vão buscar um lugar para se esconder, la vergüenza de que no hicieron nada para Cristo en sus vidas. de vergonha porque não fizeram nada para Cristo em suas vidas. Hermanos, Irmãos, el Señor permita que con amor y agradecimiento podamos servirle o Senhor permite que com amor e agradecimento nós possamos servir todos los días de nuestra vida. todos os dias da nossa vida. Amén. Amém. Glória ao leão de Judá.